Você provavelmente já ouviu falar que os portugueses não gostam dos brasileiros, que os brasileiros não são bem-vindos em Portugal e que em Portugal só tem xenofobia. Ou até você pode ser essa pessoa que pensa isso. Bom, eu não concordo, pelo menos não totalmente. Eu acho que é assim português que não gosta de brasileiros, mas eu não acho que eles são a maioria, pela minha experiência e pela experiência de pessoas próximas. Porque assim, vamos falar a verdade, todo país, todo lugar vão ter pessoas boas e vão ter pessoas más, que não valem nada. Isso independente do lugar que você estiver. Já tive experiências péssimas no Brasil. Para mim, ser assediada na rua era o que mais me incomodava. Para mim, isso era um tipo de agressão, e eu acho que é. Não existe assédio em Portugal com as mulheres? Existe, mas é assim, muito menos. Agora imagina só se por eu ser assediada, eu começar a dizer que todos os homens, que nenhum homem presta, que todos os homens assediam mulheres, que eu odeio homens. É mais ou menos isso que as pessoas fazem aqui. Ah, eu tive uma experiência ruim com português, então todos são ruins, Portugal odeia brasileiros. E o ponto que eu quero chegar é que a gente não deve generalizar. Não é porque a gente teve uma experiência ruim com uma pessoa, com português ou brasileiro, que a gente deve achar que todos são iguais. Até porque eu odeio quando um português chega e fala que odeia brasileiros, que todas as brasileiras são fáceis, que brasileiro não gosta de trabalhar, que brasileiro vive de subsídio. Eu não gosto de generalizar, eu não gosto que generalizem a gente. Então, eu jamais vou fazer isso com outras pessoas. Há sim xenofobia em Portugal, como deve haver em todos os países, mas há também pessoas muito boas, simpáticas, receptivas, que gostam das pessoas por elas serem o que elas são, independente da nacionalidade delas. Eu sou um pouco suspeita para falar sobre isso, porque meus pais são portugueses, minha família é toda portuguesa, basicamente. Só eu e meu irmão que nascemos no Brasil. E meus pais são pessoas maravilhosas, sabe? Que nos deram uma educação boa, são pessoas boas com outras pessoas. Eu tenho na família pessoas maravilhosas, portugueses maravilhosos. Então, assim, gente, eu realmente não vejo que são a maioria, sabe? Que a maioria das pessoas seja assim. A não ser que você me fale que eu estou, assim, numa bolha, vivendo numa bolha, que essa não é a realidade de Portugal. Meus vizinhos aqui do prédio são todos portugueses, é a primeira vez que eu só tenho vizinho português e não de outras nacionalidades. E, assim, todos simpáticos, receptivos, logo que a gente chegou aqui no prédio, sempre, assim, conversando com a gente, estão sempre brincando com meu filho. Aqui embaixo tem um café e tem sempre gente, assim, brincando com ele quando a gente sai. As pessoas param a gente na rua para falar com ele. E as pessoas não ligam se ele é brasileiro, se é português, enfim, não deixam de falar com a gente por conta disso, sabe? Eu acho que a gente também tem que entender como é que é a cultura do lugar, como é que são as pessoas. O português, né, realmente é um pouco mais fechado que o brasileiro, mas também depende da região de Portugal, sabe? Mas realmente é mais fechado, o brasileiro vai logo abraçando e tocando para falar. E o português no geral, principalmente os nortenhos, tem um jeito de falar que é muito direto, né? Muito assim, que às vezes parece que tá sendo grosso e tal. Nós brasileiros às vezes fazemos rodeios para falar, né, e tal. E o português não faz rodeio para falar, nem para fazer pergunta, nem nada. Então isso pode ser um choque, isso pode fazer a gente pensar que, nossa, os portugueses são antipáticos, eles não gostam de conversar. E assim, gente, a gente tem que entender que quando a gente muda de país, a gente tem que se acostumar também com o jeito das pessoas, não vai ser igual ao nosso jeito. O que eu acho que acontece muito é que às vezes a gente tem uma experiência ruim com uma pessoa, às vezes um brasileiro tem uma experiência ruim com o português, e automaticamente ele se fecha para novas amizades, para conhecer novas pessoas. E por ele se fechar, com isso ele vai ficar sempre com aquela impressão, com aquela opinião de que os portugueses não são boas pessoas. Eu vejo pessoas que nunca vieram para Portugal e que dizem: "Nossa, eu não gosto de Portugal, eu não gosto dos portugueses, os portugueses tratam mal todo mundo". E eu fico pensando, tá, mas qual que é a sua experiência aqui? Você tem essa opinião baseada em quê? Porque eu acho que a gente tem que basear a nossa opinião na nossa experiência e não na experiência dos outros. Para mim, por exemplo, não basta uma pessoa me falar: "Nossa, os franceses são antipáticos". Eu vou querer ir até lá para ver qual que é o meu ponto de vista, se realmente é assim, se a pessoa se calhar teve um azar. Eu vou querer ir até lá, eu vou querer ver realmente como é. Eu não vou sair falando para as pessoas que fulano me falou que a França é ruim, então essa é a minha opinião. Eu acho que isso é uma falta de personalidade total. Total, total, gente. Você não sair de um país e você falar mal de outro país, sendo que você nunca foi pra lá. E, gente, não seja aquela pessoa que baseia a sua opinião na opinião dos outros, tá? Isso em relação a tudo, não é só em relação a esse assunto, em relação a tudo, sabe? Porque você fazendo isso, você se fecha pra conhecer coisas novas, sabe? Você tem que ter sua própria opinião em relação às coisas, mas baseado na sua experiência. Senão não é a sua opinião, você tá só espelhando a opinião de outra pessoa. Eu acho que assim, o ser humano no geral, quando nos acontece algo ruim, tem muito mais impacto do que quando acontece algo bom. Por exemplo, se alguém hoje me maltratou na rua, alguém foi grosso comigo, aquilo às vezes vai acabar com o meu dia. Mas se alguém foi simpático, se alguém me ajudou, sabe, às vezes na hora vai ser bom, mas eu durante o dia já nem vou lembrar, sabe? Pra mim é uma coisa normal. Assim, é impossível todos os portugueses terem te tratado mal. Toda pessoa que você cruzou aqui ter sido grossa, ter sido hostil, ter sido xenófoba. O que acontece é que talvez você esteja dando
só importância para isso e não para as coisas boas. Se você quer vir para Portugal, mas está com medo dos portugueses, está com medo do que vai encontrar aqui, que acha que logo que chegar aqui, logo no aeroporto, já vão te tratar mal, minha dica é: venha de mente aberta. Trate as pessoas bem, seja educado, seja simpático, que provavelmente vão te retribuir. Eu acredito muito na lei da atração e eu pratico isso na minha vida. E eu acho que quando a gente tem pensamentos negativos assim recorrentes, a gente acaba atraindo situações negativas para nossa vida. Bom, gente, eu espero que o vídeo não tenha ficado confuso, mas eu espero ter conseguido transmitir assim a minha opinião, meu ponto de vista. Eu tô aqui há quase 10 anos, há 9 anos, sem falar que meus pais são portugueses, então assim, eu tenho vivência com portugueses desde sempre. E assim, eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, sabe? Eu vejo muitos vídeos realmente negativos dos brasileiros falando mal de Portugal. E eu não quero que com esse vídeo você pense que, nossa, ela tá defendendo só os portugueses e os brasileiros é que são errados, os brasileiros é que têm uma opinião errada. Não, gente, eu amo morar em Portugal e há pessoas muito boas aqui. Eu me sinto muito bem tratada aqui. É claro que já houveram situações ruins. A verdade é que eu e a minha família já vivemos muito mais situações boas do que ruins aqui. Então, assim, por que que eu vou odiar um país que eu moro? Por que que eu vou odiar um país que eu prosperei, que eu comprei minha casa, que eu tive meu filho? Se você não se sente bem aqui, se você não gosta das pessoas, sai. Eu sei que parece simples falar, mas assim, se planeje para ir embora. Se planeje para voltar para o Brasil ou para ir para outro país que você acha que é melhor, né? Se a gente não está satisfeito com uma coisa, a gente muda. Se eu não gostasse de Portugal, eu já tinha ido embora há muito tempo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem mais sugestões de vídeo, pode deixar aí no comentário. Eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre morar em Portugal, né? Vida em Portugal, também vlogs. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e também dá like no vídeo, que isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do vídeo e que assim ele pode entregar para mais pessoas. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau!